Vocês veem aqui abaixo a mim, cúpula da OTAN na tarde, apoio à Ucrânia, tensões com China e Rússia. E isso dá a síntese do que de fato ocorreu. Então, percebam. Primeiro vale a pena a gente pontuar os dias anteriores a essa cúpula, que foram eles próprios bastante tensos. Na Rússia, houve a recepção do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que é um tipo de sinal de não se estar isolado internacionalmente, e logo na sequência, isso foi na segunda-feira, voaram mísseis para 10 ou mais cidades na Ucrânia. Se estima cerca de 40 mísseis, segundo a Força Aérea Ucraniana, dos quais a maioria foi interceptada. Ainda assim, atingiram cerca de 10 cidades, segundo oficiais ucranianos, e fato é que isso caiu num hospital pediátrico em Kiev, cidade que recebeu, a capital da Ucrânia, o pior bombardeio em 4 meses, na segunda-feira. A cidade de Kryvyi Rih, cidade de nascimento do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, também foi atingida naquela ocasião, na segunda-feira. Tem até o vídeo no canal, o pessoal pode procurar o corte da live anterior, onde a gente cobriu o assunto. Ponto é que isso acontecendo logo antes da cúpula da OTAN, por certo, inflamou ainda mais os ânimos. E uma das coisas que a Ucrânia vem reiteradamente pedindo, existem algumas coisas que vêm reiteradamente sendo pedidas pela Ucrânia a seus aliados ocidentais para conseguir progredir com a sua defesa contra a invasão russa. Uma delas é a possibilidade de atacar alvos russos dentro do território russo, não só dentro do território da Ucrânia, com armas cedidas por aliados ocidentais. Explico. Apesar de a Ucrânia estar sendo cabalmente municiada, suprida por aliados no Ocidente, há uma restrição de que essas armas não podem ser utilizadas para atingir alvos lá dentro do território russo. Esses bombardeios que aconteceram na segunda-feira, um dia antes, claro, foram lançados de pontos dentro do território russo e atingiram alvos na Ucrânia, reforçando bastante essa demanda do lado do presidente Volodymyr Zelensky. Isso é um dos pontos da reunião que escalava a tensão na antecedência ao ocorrido. Depois vinham os pedidos de que a China parasse de suprir a Rússia com itens que pudessem ser utilizados na guerra, no esforço de guerra. Inclusive, os mísseis que foram disparados contra a Ucrânia na segunda-feira, noticiou-se podiam possuir peças russas. Eu vou ler com vocês, vocês vão ver na sequência algumas questões. Primeiro eu quero ler o que o secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, disse então. É um pronunciamento muito curto, o que ele disse falando com os chefes de Estado. Isso foi publicado hoje. Uma boa tarde a todos e bem-vindos a essa reunião do Conselho OTAN-Ucrânia. Então, recapitulando, hoje houve uma reunião do Conselho OTAN-Ucrânia, que é um dos fóruns da OTAN para discutir precisamente a questão da assistência à Ucrânia. E ele recebeu o presidente da Ucrânia, então, Volodymyr Zelensky, disse que é ótimo ter você aqui conosco novamente. Nessa cúpula, estamos estabelecendo as fundações para que a Ucrânia prevaleça e defenda o hoje e detenha o amanhã. Ontem, aliados da OTAN adotaram um pacote robusto de suporte prático para a Ucrânia, incluindo um voto de ajuda de segurança de longo prazo. Hoje faremos mais decisões junto com a Ucrânia, tornando claro que o apoio da OTAN é feito para durar e afirmando que, percebam, o futuro da Ucrânia é na OTAN, assunto polêmico desde o início da guerra. Isso conclui essa parte pública da reunião, foi só isso que foi aberto ao público, e ele agradeceu então a mídia e pediu que a mídia saísse. Claro, a gente não sabe os detalhes do que foi discutido ali, agora o que a gente sabe é isso que esteve hoje no site da Embaixada da Ucrânia, ou melhor, ontem no site da Embaixada da Ucrânia, da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia, perdão. Um juramento, ou melhor, uma declaração conjunta sobre os F-16 para a Ucrânia. Então agora a gente lê a declaração da Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia. Nós, os co-líderes da capacidade de força aérea na coalizão pela Ucrânia, estamos trabalhando para dar F-16 operacional, jatos F-16, um tipo de jato de combate, para a Ucrânia. Os governos holandeses e dinamarqueses também estão no processo de doar F-16 feitos nos Estados Unidos para a Ucrânia com o apoio dos Estados Unidos. O processo de transferência para esses F-16 está agora a caminho. A Ucrânia estará operando F-16 nesse verão. Claro, lá é o hemisfério norte, então no nosso inverno, né? Nós não podemos dar detalhes futuros nesse momento devido
a preocupações operacionais de segurança. E somos gratos à Bélgica e à Noruega por se comprometerem a providenciar mais aeronaves e a outros membros da coalizão de força aérea, de capacidades de força aérea, por seu apoio. E, encerra a nota, estamos comprometidos em melhorar as capacidades aéreas da Ucrânia, o que inclui esquadrões de caças modernos F-16 de quarta geração com capacidades multitarefa. A coalizão visa manter e estou traduzindo simultaneamente, pessoal, mas a questão é visa manter o armamento e também dar treinamento associado aos pilotos. Então a gente vê aqui essa nota que é aparentemente um dos resultados da cúpula da OTAN. A gente tem aqui também outra das questões que veio nessa cúpula da OTAN. Uma declaração conjunta, vocês veem agora, isso é da Casa Branca, a declaração conjunta dos Estados Unidos e da Alemanha quanto a disparos, a capacidade de ataque de longa distância sendo colocadas na Alemanha. Então aqui é uma nota do governo dos Estados Unidos que pontua o seguinte: após as discussões feitas adiante da cúpula da OTAN, o governo dos Estados Unidos e o governo da Alemanha trazem à tona a seguinte declaração conjunta, aspas, então, os Estados Unidos vão começar a designar episodicamente capacidades de tiro de longa distância na sua força-tarefa de multidomínios na Alemanha em 2026, como parte do planejamento para colocar de forma duradoura essas capacidades ali no futuro. Quando plenamente desenvolvidas, essas capacidades de disparo de longa distância vão incluir mísseis SM-6 Tomahawk e armas hipersônicas em desenvolvimento, o que tem alcance longo substancialmente maior do que os projéteis disparáveis atualmente saindo a partir de terra na Europa. Essas capacidades avançadas vão demonstrar o compromisso dos Estados Unidos à OTAN e as suas contribuições à dissuasão integrada com a Europa. Então, isso é o que vem também. Então, a gente tem aí os F-16 indo para a Ucrânia em meio a essa cúpula da OTAN, e a gente tem também essa notícia de mísseis sendo colocados na Alemanha. Vale lembrar, eu falava de um cenário análogo no aniversário de 75 anos da OTAN a outros momentos de sua história. E a gente pode lembrar que a Alemanha Ocidental, Itália, Turquia, etc., por vezes foram locais para se colocar projetos disparáveis em longa distância. Ao longo da Guerra Fria, o que foi palco de tensão em inúmeras crises, mas aí pelo menos duas principais, a crise dos mísseis de Cuba em 1962, talvez o mais perto que o mundo já teve de uma guerra nuclear, e depois os exercícios durante o governo Reagan em 1983, quando, no governo do Yuri Andropov, naquela época na União Soviética, se relata que os soviéticos estavam muito alertas, realmente acharam que era a guerra que estava começando para valer, e em certos momentos monitorando o exercício. Eu tenho aqui uma breve listinha também para a gente entender um pouco mais do contexto em termos de transferências de armas para a Ucrânia nessa situação. Vou voltar com vocês somente aí cerca de uma semana, mas... E também passando pela notícia dos F-16. 2 de julho, Holanda concluiu a permissão para exportar 24 caças F-16 para a Ucrânia. 5 de julho, sistema de defesa aérea Patriot, a Alemanha disse que daria, ou melhor, chegou na Ucrânia, cedido pela Alemanha. O ministro da Defesa da Letônia disse que vai transferir 2.500 drones. 7 de julho, o secretário de Defesa do Reino Unido anunciou um novo pacote de auxílio para a Ucrânia que inclui um quarto de 1 milhão, então 250 mil munições de calibre 50, uma série de munições, também munições capazes de perfurar blindagem. 8 de julho, a Alemanha deu uma atualização na sua lista de assistência militar à Ucrânia com munições para tanques. 9 de julho, a Noruega anuncia que vai doar partes sobressalentes de helicópteros Sea-King para a Ucrânia. 10 de julho, a Noruega vai transferir 6 F-16 para a Ucrânia. E aí, agora também com a cúpula da Ucrânia, a gente vê, cúpula da Ucrânia, melhor dizendo, a cúpula da OTAN, a gente viu isso de hoje, de agora a pouco. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos revelou que a Ucrânia vai receber outros 225 milhões de dólares em auxílio militar. As capacidades nesse anúncio incluem uma bateria antiaérea Patriot, munições para mísseis terra-ar avançados, mísseis Stinger contra antiaéreos,
uma série de outros equipamentos, não vou passar por todos os termos técnicos, mas vocês veem a tônica da questão em termos de análise, em termos de a tônica da coisa. O que isso enseja também é uma questão tremenda sobre o Indo-Pacífico. A gente falava aqui embaixo sobre tensões com China e Rússia, e claro, existe a questão russa com qualquer assunto relacionado à Ucrânia, mas notícia que a gente publicou hoje no Epoch Times, aliados da OTAN dizem que a China é um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Se lá em junho de 2022, quando a OTAN atualizou seu conceito estratégico, como eu dizia, o documento que pauta a ação do grupo, se falava em a China reconhecida como uma ameaça da OTAN, que foi, certo, por Tratado Atlântico Norte, sempre uma organização que focava-se no século passado na União Soviética e gradualmente foi tendo diferentes momentos ao longo do século, agora vinha muito focando em impedir que a guerra na Ucrânia se expandisse para um conflito regional e em gerar capacidades de defesa mirando esse cenário. Com a cooperação sem limites entre China e Rússia, isso muda até certa medida e a China passa a figurar no conceito estratégico da OTAN, claro, conforme a China também toma uma postura que, em muitos aspectos, antagoniza ou, a depender da análise, quando se fala de guerra híbrida, guerra irrestrita, outras formas de guerra que são parte da doutrina militar chinesa, e abrindo um parênteses, famoso relatório de 1999 do Exército de Libertação Popular, o Exército Chinês, fala sobre guerra irrestrita. A forma de guerra híbrida está na doutrina de guerra do Exército Chinês. Pode-se falar sobre o que eles chamam de doutrina das três guerras: guerra psicológica, guerra de opinião pública pela mídia e guerra lawfare, né? Guerra pelo judiciário, entre outras formas de atuação que permeiam a literatura militar chinesa. Feito esse parênteses, a gente parte aqui para a notícia. Aliados da OTAN dizem que a China é um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo, então, o Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, construir os mísseis, construir as bombas, construir os aviões são coisas que a China é quem permite à Rússia, segundo o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg. A crítica veio ontem, que foi quando se encapsulou muitas das questões da OTAN quanto ao Indo-Pacífico. Um comunicado conjunto mirava a China. A gente pode passar pelo seguinte. Aspas, então, para o comunicado. A República Popular da China se tornou um facilitador decisivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia por meio de sua chamada Parceria Sem Limites e seu amplo apoio à base industrial de defesa da Rússia. Isso aumenta a ameaça que a Rússia representa para seus vizinhos e para a segurança euroatlântica, se lê então na declaração conjunta que foi assinada lá em Washington. Continua. Apelamos à RPC, a República Popular da China, a China Comunista, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com uma responsabilidade particular de defender os propósitos e princípios da Carta da ONU, que cesse todo o apoio material e político ao esforço de guerra da Rússia. Isso inclui a transferência de material de uso duplo, coisas que podem ser tanto utilizadas para fins civis quanto para fins militares, como componentes de armas, equipamentos e matérias-primas que servem como insumos para o setor de defesa da Rússia. Isso foi até descrito como uma ameaça velada ao Partido Comunista Chinês, porque inclui um trecho onde fala que os oficiais comunistas em Pequim, aspas, não podem permitir a maior guerra na Europa na história recente sem que isso impacte negativamente seus interesses e reputação. O outro lado é que um porta-voz chinês na missão da China na União Europeia disse que isso é cheio de mentalidade da Guerra Fria e dizendo que as preocupações da OTAN sobre a China são, aspas, então, para a resposta chinesa, provocativas com mentiras e difamações óbvias. O arsenal nuclear chinês, se a gente falava sobre o arsenal nuclear soviético e americano agora há pouco, conforme a gente abria a live, também foi citado como uma preocupação. A China tem participado de um dos maiores acúmulos militares que ocorre desde a Segunda Guerra Mundial, segundo um dos principais almirantes da Marinha dos Estados Unidos, o almirante John Aquilino, que é uma das lideranças ali da Marinha Americana no Indo-Pacífico. Também citaram problemas com questão cibernética. Aspas para o relatório da OTAN, então, vimos atividades cibernéticas e híbridas maliciosas contínuas, incluindo desinformação proveniente da República Popular da China. Apelamos que cumpra seu compromisso de agir de forma responsável no espaço cibernético. A tônica da declaração é essa, mas a questão é que o Jens Stoltenberg ainda trouxe um agravante ao falar sobre ela na quarta-feira. Ele disse que se a China continuasse seu apoio à Rússia, o Partido Comunista Chinês não poderia ter um relacionamento normal com os aliados da OTAN.
Agora vem um dos pontos onde a tensão cresce. O Stoltenberg falou não só isso, mas trouxe para a cúpula da OTAN uma série de parceiros da Aliança de Defesa para a cúpula. Nisso inclui Japão, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, o que dá o tom também de um foco à China para os aliados da OTAN. Eu quero passar com vocês por mais algumas questões, mas o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida, vale a pena a gente trazer aqui da matéria, ele próprio disse que as seguranças do Euroatlântico e do Indo-Pacífico são inseparáveis, dando o tom de que se a OTAN está trazendo um foco para o Indo-Pacífico, ela tem com quem trabalhar ali. O Antony Blinken trouxe alguns dados também sobre o assunto que achei interessantíssimo e quero passar por eles com vocês. Então, o que dá até um contexto para não ficar tão leviana essa questão da gente falar sobre apoio chinês à Rússia. Os dados são o seguinte: 70% das máquinas de ferramenta que a Rússia está importando vem da China. 90% dos microeletrônicos que a Rússia está importando vem da China. E isso são aspas para o Antony Blinken, palavras dele, o secretário de Estado dos Estados Unidos, chefe das relações exteriores do país. E isso permitiu que ela sustentasse sua agressão contínua à Ucrânia. Perfeito. E aí, vem alguns outros pontos que também mostram esse foco no Indo-Pacífico. Na próxima matéria vocês vão ver ao meu lado, Estados Unidos e aliados na Ásia veem com profunda preocupação laços entre Rússia e Coreia do Norte. Então o Biden falou hoje, na quinta-feira, junto com líderes de Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia e Austrália, que expressaram profunda preocupação com crescente cooperação militar e econômica entre Rússia e Coreia do Norte. Mas não fica por aí. Se a gente for para a próxima matéria, a gente vê que os líderes do Japão e da Coreia do Sul concordam em coordenar ações em relação à Coreia do Norte. Ora, isso sendo concordado em diálogo no meio de uma cúpula de 75 anos da OTAN, dá o tom das tensões que escalam.